Gente, chegou a hora do último painel do nosso seminário que celebra os 35 anos do ECA. Vamos falar sobre o papel dos fundos na garantia dos direitos previstos pelo ECA. Já se falou em outros momentos aqui da necessidade de financiamento deste atendimento todo, né, para crianças e adolescentes. Então, a moderação será feita pela promotora de justiça, Janine Soares, que também é presidente da Profis e conselheira da Fundars, a Federação das Fundações e Associações do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Janine. Por favor. Sinta-se em casa aqui neste palco. Vamos, então, anunciar as nossas painelistas. Ela volta ao palco, porque esteve na abertura da programação de manhã, a promotora de justiça Cristiane Corrales, do MPRS. Bem-vinda, Cristiane. Bem-vinda, Carolina Aguirre, nossa presidente do CMDK, o nosso Conselho Municipal. Um prazer também a gente te ouvir aqui no palco. Ela também esteve na abertura. E para fechar este último bloco, nossa convidada é a Rochelle Neves, que representa aqui a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Para perguntas, vocês se acelerem, tá? Vamos mandar escrever as perguntas, que a gente tem aquele espacinho no final. Mas agora a palavra está com a nossa moderadora Janine. Por gentileza. Boa tarde, então, a todos e todas que estão aqui presentes. É uma alegria estar aqui debatendo mais uma vez um assunto tão importante e acho interessante que esse assunto tenha ficado para o final, porque tudo que foi tratado hoje durante o dia precisa de financiamento para ser executado. E grande parte desse financiamento pode e deve sair dos fundos da criança e do adolescente. Bom, eu estou aqui para mediar esta mesa, então, feliz por estar ao lado, nada mais, nada menos do que da presidenta do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Carolina Aguirre da Silva, que está nesse posto desde 2023 e ficará 2023, 2024 e 2025. Tem também nesta mesa a doutora Cristiane, minha colega, Cristiane Della Meia Corrales, que é coordenadora do Centro de Apoio da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Rio Grande do Sul e foi promotora regional da educação por 5 anos, atuando em 23 municípios, o que demonstra a experiência dela nesta área da infância, especialmente na educação, que é essencial para o desenvolvimento saudável, para pegar o link da palestra anterior, das crianças e adolescentes. E temos também a Rochelle Neves, que é coordenadora de fundos municipais da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Humano, com experiência em gestão de convênios da FASC, da FASE e com assessoria legislativa. É importante, então, sublinhar que estão fazendo parte desta mesa a sociedade civil organizada, representada pela presidenta do Conselho Municipal, o Ministério Público, representado pela doutora Cristiane, e o gestor público, representado pela Rochelle. Ou seja, é uma mesa intersetorial, como todas as mesas deveriam ser. Temos aqui, então, a oportunidade de ver o poder público, a sociedade civil organizada e o Ministério Público falarem sobre a gestão dos fundos da criança e do adolescente. Então, a primeira pergunta é para a Carolina. E a pergunta, Carolina, já vem no tom da mesa, que é uma mesa espinhosa, digamos assim. A pergunta é: qual a situação do FUNCriança hoje? Eu acrescentaria: qual é o dinheiro do fundo? Qual o valor que está nesse fundo hoje, se há condições de nos dizer, esse é um dado público, né? Quando foi aberto o último edital e qual a periodicidade da abertura de editais?
Começou bem, vamos lá. Então, boa tarde, né? Mais uma vez, eu acho muito bom este tema. Quando nós escolhemos primeiro os temas, a gente diz assim: vamos deixar os fundos por último, que é a parte que vai pegar bem, né? A parte que dá gosto de falar, né? Então, começando assim, hoje nós tivemos a prestação de contas, né? Ali fevereiro, março. E na prestação de contas nós tínhamos um valor, eu vou dizer tudo mais ou menos um valor aproximado, tá? Porque eu não recordo assim de cabeça tanto. Por favor, tá? Mas aproximado nós tínhamos próximo a 70 milhões, né? 70 milhões mais ou menos. Deste valor nós tínhamos aproximado também 20 milhões de fundo livre, como a gente fala, que são os valores que são o valor que é destinado para algum projeto que o próprio Conselho tenha, ou também do próprio retenções e coisas desta linha também. O último edital que nós acabamos fazendo também foi em 22, primeiro semestre. Ele foi pago até 24, estava sendo pago ainda. Participou também 160 instituições desse edital. Foi um edital de 12 milhões nesse edital, o último edital nosso. E agora, no período das enchentes, nós fizemos também um edital que era com o objetivo real de poder auxiliar as instituições nesse período. O edital ele acabou tendo alguns problemas de gestão ali, e ele não foi, na verdade, executado, mas ele seria já organizado para ser pago ali em julho de 24. No fim, essas instituições elas foram assistidas também pelo recurso do CMDK FUNCriança, mas elas foram assistidas por um aditivo junto à Secretaria da Assistência, que na época era a FASC. E foram pagas aí agora, um valor de R$250 mil para cada instituição, foram pagas agora no início de junho de 25, né, um ano depois, né? Eu acredito de que nós... eu não vou falar em relação aos funcionários, aos colaboradores, porque isso é uma equipe maravilhosa, uma equipe que se dedica, uma equipe que precisa de mais equipe, né? Mas eu falo do todo do FUNCriança, em que a burocracia ainda é o que nos pega muito, né? Então, eu falo muito de que o doador, quando ele chega na instituição ou na OSC, ele precisa ver o resultado em 30, 40, 60 dias. Ele fez a destinação, ele fez a doação para um momento que tu está precisando naquele momento. E não pode ser daqui a 6 meses, daqui a... Sabe? Então, é mais pontual possível a chegada do recurso agora, né? E aí tem até alguns versos em que a gente fala, né, que criança não é o futuro, criança é o agora. Né? Então, o nosso momento de atender a política pública, atender a questão de abuso, atender a questão de prevenção, que foi tanto falado hoje, é na prevenção, é agora. Então, nós temos um período ainda muito grande de burocracia, de casinhas, como eu digo também, de fluxo, em que é feito ainda, e eu acredito que a gente poderia ainda reduzir. Entendo de que a parte burocrática e legal da prefeitura tenha ritos normais, mas eu acredito que algumas questões a gente ainda consegue, e é um dos passos em que a gente sempre está tensionando a prefeitura para a gente poder diminuir esta questão do fluxo todo. Tinha mais uma outra... Deixa eu complementar. Por que não é aberto o edital? Porque se o último edital foi em 2022, nós já estamos em 2025. O que justifica 3 anos sem abertura de edital frente a essa realidade de 20 milhões de fundo livre e 60 milhões?
Bom, 60 milhões não precisam de edital, né? Já estão direcionados. Mas também poderia complementar a pergunta, esse dinheiro que é captado, que está vinculado a projetos, quanto tempo ele leva para chegar na instituição que captou? Esse recurso que está captado, depois da carta de captação, a instituição ela tem um período de até 2 anos para fazer a captação do recurso. Mais 180 dias para poder resgatar o recurso. E aí, nesse período de 2 anos, dependendo do valor em que ela capta, ela já pode executar. O período em que vai demorar para chegar, aí depende também do processo, que é o fluxo em que eu falo que acontece no FUNCriança. Tem uma normativa o nome, né? Uma normativa em que traz um prazo mais ou menos de 6 meses para chegar o recurso dentro da instituição. Se estiver tudo redondinho, né, muito correto, os prazos, a resposta da instituição, a documentação da instituição, se tiver tudo muito certinho nessa questão. E isso eu falo que deveria ser mais rápido, porque ainda assim nós não conseguimos chegar neste prazo também dentro das instituições o recurso, né? E quanto ao edital, nós temos, na verdade, uma dificuldade, porque o nosso último edital, lá em 2022, ele foi de uma forma que nós ainda trabalhávamos de forma, vou dizer, uma forma de rateio, né? A gente via o valor de que tinha para o edital, fazia um valor por instituição e um valor por per capita, por criança, né? Por meta. E aí, então, a gente fazia somatório a partir dos projetos e a quantidade de projetos, crianças e tudo mais. Chegava a este valor. E a gente analisava o projeto? Sim. Mas todas as instituições que entravam recebiam. E agora nós estamos com uma outra visão também, porque fizemos formação e também a gente compreendeu de que tem que ter um edital com uma certa, na verdade, concorrência, né? Ou então, na verdade, uma certa direcionamento para o que o Conselho realmente quer. Então, o Conselho fez o seu plano de trabalho, de 24 e 25. A partir do seu plano de trabalho, organizou textos de propostas para editais. Nós começamos a fazer os editais, estávamos fazendo, acho que 5 termos, mais ou menos, de editais, desde trabalho infantil a pré-aprendizagem, desde trabalho infantil a pré-aprendizagem. Então, assim, pegando vários setores, políticas ali, e também trabalhando com a ACTEC, tendo algum olhar da assessoria do Conselho também. Então, assim, a gente conseguiu. Mas eu acho que também acaba tendo dificuldade, porque, e aí falando bem do Conselho, o Conselho ele não tem um corpo de assessoria. O Conselho ele tem os conselheiros, né? Então, que nós nos dedicamos voluntariamente para trabalhar, né? E nem precisa dizer qual o serviço que é tão dedicado, né? É complexo, né? Então, assim, é os conselheiros que trabalham nas quartas-feiras, uma vez na semana, né? Então, dedicação praticamente todo dia ali. Então, é os mesmos conselheiros que fazem escrita, é os mesmos conselheiros que fazem, se for o caso, um diagnóstico, é os mesmos que fazem análise de processos, né? Então, nós não temos este quadro técnico para nos auxiliar. Hoje, nós estamos somente, por exemplo, nós tínhamos uma secretária para o Conselho. Nós não estamos mais com a secretária no Conselho. Nós estamos com uma secretária para todos os conselhos que tem na Secretaria. Então, é uma demanda em que também nós não conseguimos, né? E aí a gente acaba adiando. Seria uma questão de estrutura administrativa, a princípio. Também. Bom, vamos avançar, então, para a Rochelle, para depois a gente poder ter tempo para algum debate. Então, Rochelle, a pergunta para ti não é menos ácida. Só vai piorando. A da doutora Cristiane vai ser terrível.
A pergunta para o poder público representado aqui pela Rochelle é o seguinte: por que demora tanto? A pergunta era assim, ó, quais os principais entraves na administração municipal para que os recursos do Fundo Criança sejam operacionalizados com mais agilidade? Eu traduzo para por que demora tanto? Bom, boa tarde a todos. Agradecer, então, também a Fundação Gerações, né, ao Conselho também por ter a oportunidade de estar aqui falando. Assim. Achei que esse convite era para o nosso secretário de Inclusão, o secretário Juliano, e eu acho que essas broncas assim, sempre vêm para mim, né, que estou acostumada a estar na operação. Mas também eu me sinto muito confortável assim, de estar nessa mesa com vocês. A Carol é uma pessoa que eu convivo muito, né? Então, eu brinco que às vezes eu falo mais com os presidentes de conselho, com meu marido em casa, porque a gente toda hora tem que se falar e tem que se encontrar. Então, encontro hoje os conselhos municipais dentro da Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Humano, eles estão juntos em 4 locais, com 4 conselhos teoricamente, né? Então a gente trabalha junto o Conselho da Criança na mesma estrutura. Então, o que a Carol falando, eu corroboro, né? Então, é o Conselho da Criança, o Conselho da Pessoa Idosa. Agora, a gente está agregando o Conselho Municipal do Trabalho, porque está se instituindo o Fundo Municipal do Trabalho, e o Conselho Municipal, que também que é Conselho Gestor do Fundo, que eles chamam. A gente está vindo para nós o Conselho Municipal da Reciclagem e Inserção Produtiva de Catadores. Então, sim, a gente está falando de uma super necessidade de estrutura e que a gente precisa avançar. Mas eu, quando vim para cá e soube que a pergunta, né, eu recebi o briefing agora há pouco, seria os entraves, né? A gente escuta muito a questão dos entraves. E eu, particularmente, preciso dizer que quando vem os entraves da administração, a pergunta que eu tinha recebido era esse, eu já acho que a própria pergunta já vem rodeada com o conceito pronto, que é os entraves da administração. E eu preciso trazer que eu acho que existem entraves, que são de várias formas, entre eles os entraves da administração. E aí, eu não trouxe a apresentação porque eu queria ser rápida, e a proposta era ser rápida, eu vi que tinha que ser rápido, mas eu trouxe um roteiro, eu preciso trazer alguns pontos assim para a gente poder conversar. Então, e aí a gente chega, eu preciso contextualizar para a gente poder chegar na tua resposta. Primeiro, eu acho que eu ouvi hoje 7 vezes, pelo menos, a gente falar de unidade. Né? A gente falar que o Estatuto da Criança, e eu me ative muito quando a gente veio conversar de fundo, eu que estou acostumada a estar na operação direto, conheço quase todas as organizações de Porto Alegre, né? Conheço os dirigentes, conheço as equipes, mas eu preciso falar de que o ECA fala nessas muitos dispositivos sobre essa necessidade de unidade nossa. Né? Então, quando a gente vai tratar sobre esse assunto, eu preciso dizer, e o delegado falava no painel anterior, né, de que não existe vilão e mocinho, né? Existe dificuldades e situações que a gente tem que avançar. Então, a gente precisa se despir de algumas coisas que eu vou trazer aqui, que não é uma questão de vilão e de mocinho. São situações que a gente vem encontrando e que a gente está tentando vencer. A gente faz hoje, em média, 5 reuniões com organizações sociais por semana, para a gente tentar vencer o que está aqui. Né? E aí a gente vai trazendo algumas questões que eu preciso trazer para vocês. Né? A gente tem, talvez, o principal dispositivo para a gente, que é quando no artigo 260 do ECA traz essa possibilidade, né, do contribuinte destinar um recurso via fundo. E isso é, assim, numa percepção, tenho certeza que não é minha, mas de todos aqui, um avanço absurdo, uma possibilidade absurda e um potencial que a gente utiliza infinitamente minúsculo do que a gente poderia de arrecadação. A gente sabe disso, né? A gente tem um potencial, está no site da Receita, o potencial que a gente tem, né, de arrecadação. Então, Porto Alegre, eu até tinha botado ali, Porto Alegre tem um potencial de arrecadação de 299 milhões. Né? 2024 foi arrecadado, que ainda não entrou esse recurso, que ele entra agora em 2025, mais de 10 milhões. Né? Então, assim, a gente tem, e o Rio Grande do Sul, com toda a dificuldade de arrecadar, ainda somos um dos que mais conseguimos atingir esse potencial. Então, para ver como é uma situação dos fundos, ela é uma situação que atinge o país inteiro, que nós não estamos numa bolha, isolados, que temos problemas e que o resto está tudo tranquilo. E fizemos muitos encontros, né? A Carol tinha conversado com ela sobre isso, com os conselhos, com muitas capitais, para entender como é que eles estavam funcionando. Será que esse entrave é nosso, né? Ou será que esse entrave é de todo mundo? E aí a gente começou a entender que cada um tem uma regra, uma vida e segue a sua vida. E aí a gente entendeu que uma das questões, e a gente fez um diagnóstico, 2023 eu assumi lá, o que era que estava trancando, né, para poder responder a pergunta. E aí a gente começa a entender que algumas questões começam a bater. Primeiro que a gente tem, ainda que a gente tenha essa possibilidade no ECA que nos traz, de a gente poder destinar o recurso através de renúncia fiscal, né,
também diz ali a necessidade de estabelecimento de prioridades. Isso está dito, né? E ele fala que a forma, né, de repasse será através de uma formalização de um instrumento jurídico. Olha só como para a gente é difícil, né? E aí eu digo, a gente que está nessa operação aqui, né, de um instrumento jurídico, então nos deixa meio que, bom, no ar a gente não sabe qual é o instrumento, e a gente sabe que a administração repassa recurso através de um instrumento jurídico. Então a gente começou a tentar entender que instrumento era esse, que seria o mais eficiente, o mais rápido para a gente poder dar conta. E aí a gente sabia que já se utilizava aqui muito nos fundos, né, usavam a 13.019, a lei de parcerias, para repassar valores. Eu atuei bastante na época dos convênios ainda, sou antiga aqui, e nessa época, né, Carol, que eu conheci a Carol pela instituição dela, que eu conheci o João, que eu conheci o Frei Luciano, que eu conheci o Calabria, que eu conheci muitas instituições, ainda nessa época que eu atuava em convênios, e depois passei a entender a lógica das parcerias, e aí eu preciso reforçar a fala que o Everton fez mais cedo, e o bom de ficar por último, que a gente consegue pegar algumas falas, né? E que o Everton fez mais cedo sobre a lei de parcerias, que a lei de parcerias veio para facilitar algumas questões, e eu sempre digo, para mim, a lei de parcerias, dentro de uma lógica de quem trabalhava com convênios, a lei de parceria para as organizações sociais e para a administração pública, ela trouxe muito mais dificuldades. Muito mais dificuldades. Ela traz uma série de requisitos e de elementos, traz algumas questões muito positivas, e aí a gente não está aqui, eu acho, para fazer uma discussão sobre a lei de parcerias, mas sobre a ECA, né, como a questão de lançamento em plataforma eletrônica, isso é um avanço para quem vende processo em papel, né, para quem entregava em saquinho, né, as prestações de contas, eu sei que era horrível isso, né, se perdia documento, mas a gente tem muitas dificuldades. A gente tem uma exigência para as organizações aqui que é enorme. A gente tem que fazer... Aí o pessoal disse, mas agora, com a 13.019, exige o relatório de execução somente do que a gente olha o objeto, a parte financeira não é importante. Não, a 13.019 não abriu mão da parte financeira. Ela agregou a questão do objeto. Então, eles têm que entregar o relatório de execução financeira, o relatório de execução do objeto. Então, cria uma série de dificuldades que eu imagino que, para quem está no trabalho no dia a dia da instituição e que tem que atender todos esses problemas que nós falamos anteriormente aqui nos outros painéis, né, uma dificuldade de poder dar conta. E a administração pública, e eu conversava, a doutora Janine anterior ali, né, a dificuldade que às vezes a gente também tem, e aqui é a minha responsabilidade de ser um grão de areia dentro de uma administração pública inteira, e num processo eu represento uma parte, todo ele, de que a gente realmente recebe a pressão de todos os lados. Então, o Conselho, eu acho que no seu papel, de nos tensionar, de que a gente acelere, as organizações sociais de quererem receber o recurso com agilidade e os órgãos de controle, de uma forma geral, que nos pressionam que a gente fiscalize cada vez mais. E aí eu trouxe para a doutora Janine um exemplo da calamidade, que foi, de fato, algo inimaginável nessa cidade, e que a gente parcerizou com 2 OSCs na calamidade, e eu recebia uma pressão enorme de um lado dos próprios colegas, né, do Ministério Público, Rochelle, do Direitos Humanos, né, especial. A gente precisa atender aqui, estourou lá, estourou um abrigo, e a gente correndo para um lado. De outro lado, a gente foi pelo Ministério Público também no seu papel, né, e a gente entende, dizendo, como é que vocês não estão monitorando? Tem que monitorar uma vez por semana a parceria. E a gente dizia, tá, mas... Né? Então, a gente ficava meio nesses lados, nessas questões do equilíbrio. Então, o que a gente verificou nesse diagnóstico? Então, voltando a esse ponto, que os projetos que existiam no Conselho, e aqui não é uma análise de mérito, né, se são bons, se não são bons, são necessários, não são necessários. Eu, como conheço a maioria das instituições, posso dizer que a maioria presta um trabalho excelente. Estive na fase, no Centro de Convivência e Profissionalização, onde fui diretora, e, na época, propus que a gente tivesse uma parceria, por entender que organizações sociais tinham expertise muito maior do que a nossa para executar aquilo. Não consegui avançar no Estado, porque acho que no Estado a gente está bem aquém ainda nas questões de parceria, né? Então, eu sou uma defensora da parceria como uma relação igualitária da gente, de buscar conjuntamente resolver problemas da cidade. Mas a verdade é que esses projetos, da forma que eles eram constituídos baseados apenas numa lógica da despesa. E a 13.019, ela trabalha numa lógica de ações, de plano de trabalho com objetos, com metas, com impacto social.
E hoje eu posso dizer para vocês, e aí eu estou aqui, e a colega anterior também falou isso, e eu preciso fazer a mesma coisa, né? Tudo que a gente vem fazendo hoje, a gente fez muitas capacitações, contratamos pessoas para fazer, a gente faz porque a gente tem uma equipe muito boa, nossa equipe está aqui, então está a assessoria técnica nossa dos conselhos, a equipe a unidade de gerenciamento de fundos, a nossa equipe financeira, a gestora de parcerias do FunCriança. Então, assim, essa equipe toda capacitada começou a fazer essa leitura e a gente não conseguia encontrar esse enquadramento, a gente não conseguia encaixar. Então, o que acontece desde o início? Tudo isso aqui que a gente está falando e que a gente entende, imagina, que todo mundo trouxe, as questões das desigualdades, as questões da saúde, agora há pouco, que a equipe da saúde trouxe, a gente não estava conseguindo costurar que isso chegasse nos projetos. Então, um projeto, daqui a pouquinho, a gente vai na instituição e diz, a instituição conta o seu trabalho, mostra, que coisa linda, e tu diz assim, por que tu não escreveu isso? Né? A necessidade da escrita desses projetos para que eles se configurem, entrem nos requisitos da 13.019. E hoje eu posso dizer, com tranquilidade, que quase que 100% dos projetos, estamos avançando, mas quase que 100% dos projetos que ingressam hoje para captação direta nos fundos, eles precisam ser retomados porque eles não conseguem ter os requisitos mínimos previstos na 13.019. E aí tem um questionamento muito bom, mas é dever da administração capacitar essas instituições, a gente precisa fazer isso, né? Deixa eu só dar uma problematizada, Claro. vou chamar a presidente aqui do conselho, mas quando esses projetos estão cadastrados lá no conselho e autorizados a saírem a captar a verba, pressupõe que quando eles vão captar, eles já estariam atendendo os pressupostos legais, né? Isso teria que ser antes. Quando o dinheiro chega lá na prefeitura para a gestão do fundo, para receber o dinheiro, já era para estar tudo certo, senão não deveria nem começar a captar, porque aí nós estamos traindo o doador. Ele está doando para um projeto que não está preparado para receber o dinheiro conforme a lei vigente, que é a lei do Miroski, com os benefícios e os defeitos que ela tem, né? Mas é a lei que nós temos para cumprir. Então, acho que essa é uma questão para ser pensada, né? Assim, eu acho que essa é uma discussão que a gente fez, e em razão disso... Quando chega lá na prefeitura, não deveria reavaliar o projeto, né? O projeto já passou pelo fundo, o projeto já passou pelo conselho, o projeto já captou. O papel do fundo seria... O papel do fundo seria pagar, né? Não é reavaliado o projeto. O que nos cabe avaliar, que é o que está lá previsto na 13.019, é o plano de trabalho. Só que o plano de trabalho ele é uma forma de execução do projeto. Só que se o projeto não tiver informações, não tem como a instituição montar um plano de trabalho que ela não tem de onde tirar a informação. E a prerrogativa e a competência de definir aprovar o projeto é do conselho. Então, a gente não pode dizer... questionar o que o conselho aprovou. A gente não questiona nesse sentido. O que a gente traz? Bom, a gente precisa de elementos, né? Então, assim, eu trouxe alguns exemplos aqui, sem nome de instituições, mas que trazem questões como assim, vai falar das ações e nas metas. Aí a instituição escreve, olha, primeiro eu vou contratar, depois eu vou pagar. Isso não, as ações que se espera para a gente fazer de acordo com a 13.019 falar do atendimento, vou ofertar oficina, as ações vinculadas ao objeto. As despesas, elas são consequências de um objeto. Então, não há uma discussão de possibilidade de que a instituição faz ou não faz. Há uma discussão de que precisa aquilo ter uma escrita que se enquadre para a gente poder viabilizar o processo. Né? Então, essa, acho que é a maior dificuldade. Algumas questões, e até a gente conversou, foi uma orientação até da Carol, né, Carol, que voltasse para o conselho ajustar o projeto para poder passar. E a gente constituiu, junto à Procuradoria do Município, a sugestão dela foi que a gente fizesse uma regra de transição para que a gente pudesse viabilizar, né, e foi o que a gente fez, viabilizar. Então, a gente tem viabilizado. Não existe nenhum projeto hoje indeferido que não passou. Né? Todos os projetos estão passando, mas assim, eu trago muito esse exemplo que a gente recebe, às vezes, uma bola quadrada e a gente vai arredondando no meio do caminho para que ele viabilize. Então, não há descumprimento do fundo de nenhuma decisão do Conselho. Há um enquadramento pelo fundo para a gente atender aquilo.
que tanto a Procuradoria do Município nos orienta, quanto a Controladoria do Município vem nos apontando, né, que a gente atenda aos preceitos legais. Então, é óbvio que isso cria um vai e volta de processos, que são complicados, motivo pelo qual hoje a gente tem feito as reuniões diretas, as instituições que trabalham conosco sabem que a gente tem feito muito isso, a gente chama uma reunião com a instituição e tenta viabilizar. Eu preciso fazer um lembrete, que eu acho que é uma situação bem importante. A gente tem aquela legislação que é bem antiga, que fala a respeito do direito financeiro público, a lei da contabilidade, que a gente chama, lá onde está prevista a questão dos fundos especiais. E ela traz um dispositivo que poderão os fundos especiais criarem as suas normativas específicas relativas à tomada de contas, prestação de contas, enfim. O que nos preocupa, e há muito tempo eu tenho batido um pouco nessa tecla, nós não conseguimos até hoje, claro que eu acho que a gente está engatinhando para coisas que a gente pode trabalhar, ter uma legislação que ou seja clara do ponto de vista de uma legislação federal, que seja clara que os fundos precisam ter um olhar diferente para dispensar recurso, porque se a gente não tiver esse olhar diferente, a gente fica utilizando as legislações que temos, porque a gente tem que ter base. E as legislações, basicamente, que temos, pelo menos as principais, ou é a lei de licitações, ou é a lei de parcerias. Normalmente, para organizações sociais, a gente trabalha com a lei de parcerias. Mas aí a gente está exigindo, às vezes, de uma instituição que só quer, por exemplo, pintar a sua instituição, que ela tem um casalar, e ela quer pintar casalar. A gente entende que isso, imagina, né, isso faz parte de todo o processo pintar casalar, mas isso jamais vai se enquadrar atividades, ações de pintura, isso numa 13.019. O que está previsto na 13.019? O serviço de acolhimento institucional na modalidade casalar. Isso está previsto na 13.019. Só que essa parceria não é com fundo. Essa parceria é lá com a Secretaria de Assistência. Então, acaba ficando essas lacunas que fica um projeto quase que de reforma, quase de aquisição, né? E esses projetos é que não se enquadram na 13.019. Hoje, a gente está na terceira reunião do GT Decreto, que foi determinado pelo prefeito, onde tem a participação dos fóruns, tanto da pessoa idosa quanto da criança, dos conselhos da criança e da pessoa idosa, da Controladoria do Município, da Procuradoria do Município, dos setores envolvidos nos fundos, para que a gente possa pensar alternativas que a gente não descumpra uma legislação federal, mas que a gente tente viabilizar ou, pelo menos, esclarecer para ficar mais fácil para as organizações poderem captar e, então, ter os processos mais fluidos e céleres no fundo. Mas ele é desafiador, né? E ele é desafiador não para a administração pública somente, ele é desafiador para a gente, para os conselhos, para as organizações sociais, mas, em especial, eu sei que isso é o que mais está demorando chegar em quem realmente precisa. E é um discurso que eu falava antes, acho que o professor Rodrigo foi embora, não sei se foi embora o professor Rodrigo, e eu falava um pouco sobre isso, eu disse assim, as organizações sociais têm um papel fundamental, a administração pública tem um papel fundamental, mas nada é mais fundamental do que a gente pensar na criança, adolescente que está esperando esse recurso lá, né? Tá bom, obrigada. Então, agora vamos então para a doutora Cristiane com a pergunta mais fácil de todas. O que o Ministério Público pode fazer para facilitar toda essa relação entre conselho, administração pública e Ministério Público, pensando o Ministério Público como um órgão de controle, mas também como um órgão de fomento às políticas públicas na área da infância e juventude, que eu acredito até que é a parte mais importante da atuação do Ministério Público. Boa tarde a todas e a todos. Eu venho aqui falar numa posição de coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, Infância e Juventude do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu digo isso para esclarecer que eu não sou promotora da Infância e Juventude de Porto Alegre, mas a minha tarefa, o meu papel é subsidiar a atuação dos promotores e promotoras de justiça da educação e da infância e juventude no Ministério Público do Rio Grande do Sul. A nossa Constituição Federal fala que criança e adolescente é prioridade absoluta, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que eles são merecedores da proteção integral e que nós devemos sempre ter por premissa o melhor interesse da criança e do adolescente. Como foi dito na primeira mesa aqui, a legislação nos dá possibilidades, mas nós precisamos fazer acontecer todas essas premissas que são próprias da infância e juventude. E o que eu percebo de Porto Alegre, já que eu estou há 2 anos na coordenação do Centro de Apoio,
é que a infância e juventude, ela divide espaço com vários vulneráveis. Todos eles de muita importância. Mas o fato de dividir os recursos humanos também, que estão ali subsidiando as políticas públicas e a tramitação dos processos, a falta do apoio da equipe administrativa para o Conselho Municipal de Direitos, acaba impactando, sim, na garantia de direitos para a criança e adolescente que está esperando, e ela deixa de ser criança, vira adolescente, ela deixa de ser adolescente, vira adulta, e muitas vezes ela não tem acesso a seus direitos. Isso passa pelo não acesso à educação infantil, porque muitas professoras e diretoras dizem que as crianças chegam no primeiro ano do ensino fundamental e não passaram pela educação infantil, então elas não tiveram intervenção precoce. E eu preciso dizer isso, né, como uma espécie de percepção que eu tenho, então, desses 2 anos à frente do Centro de Apoio, e do quanto nós precisamos estar sempre dizendo sobre essa prioridade absoluta e o que ela representa. É claro que é uma capital, sofreu uma enchente no ano passado, mas pelo histórico que nós vimos aqui do Conselho, isso é algo que vem já de muitos anos e que nós não evoluímos. Não é um problema da enchente, é uma questão de realmente poder priorizar e poder auxiliar o Conselho para que chegue a avaliação da administração já com todos esses elementos que o projeto precisa. E talvez seja aqui, te ouvindo, Rochelle, veio à mente assim, produzir um material mais elucidativo para que essas instituições vejam o que exatamente elas precisam preencher de requisitos e de documentos, e o que esses documentos precisam ter de conteúdo para que elas possam estar aptas e habilitadas a fazer esse serviço que elas querem muito fazer, que provavelmente elas já estão fazendo e querem continuar fazendo. Então, precisamos otimizar os recursos existentes, mas já me parece que faltam recursos humanos para apoiar o Conselho, né, que é um trabalho voluntário, mas que precisa de uma equipe técnica. E aí, dividir com todos os vulneráveis, isso não é prioridade absoluta, né? E o tempo das crianças, eu digo muito isso, e dos adolescentes também, que nós precisamos dar vez, voz, ele passa muito mais rápido do que o tempo dos adultos, né? São fases que não voltam. Como diz o Dr. Miola, não tem EJA para a educação infantil, né? A criança e adolescente precisa estar no orçamento público, isso é garantir prioridade absoluta. É nas políticas públicas sempre pensar, nós estamos atendendo no momento certo as nossas crianças e adolescentes? Se nós não estamos, nós estamos em débito com elas. E como isso vai repercutir? Quando acontece uma situação grave, de um adolescente envolvido num caso de violência, sempre se pergunta, né, mas o porquê que isso está acontecendo? Porque talvez ele não esteja frequentando a escola, porque, além disso, tem outros motivos de violações de direitos que ele está sofrendo. E aí, por vezes, ele se envolve num ato de violência e aí isso impacta a sociedade como um todo. Mas, enquanto era uma violação dele individual, só ele sentia essa consequência. Isso é muito comum na infância, né? E na adolescência também. Então, é um grande desafio, nós precisamos avançar muito sobre isso. Eu penso que nós precisamos... isso impacta na credibilidade do Conselho de Direitos, seja qualquer ele for. Quando eu fui procurada pela Karine, né, e pela Carol também, para este momento, para um apoio, eu também fui uma das que lançou essa questão do fundo, porque é algo que eu penso que nós precisamos mais e mais dialogar sobre, entender melhor e subsidiar as instituições que legalmente, porque é papel do Ministério Público que seja de forma legal essa habilitação e esse processo como um todo, né? Mas, por mais complexo que seja, nós precisamos priorizar e avançar e subsidiar para que isso aconteça, e aconteça rapidamente. Isso eu tenho dito, não é só aqui, então, que eu estou falando, me preocupa muito esses recursos parados nas contas. De ano para ano, e ano para ano, e ano para ano, e nós precisando de programas e de
monitoramento e de diagnóstico, que isso poderia ser custeado pelos fundos também, para nós pensarmos as políticas públicas, não substituindo o gestor como uma forma complementar que o fundo deve ser. Mas aí o doador faz e não enxerga um retorno sobre isso. Então, isso impacta na credibilidade numa das fontes de renda dos fundos, que é justamente a doação, além do recurso que vem dos entes, né, federal, estadual e municipal, e daqueles que deveriam ser repassados por acordos e por aplicação de sanções pecuniárias do Poder Judiciário ou extrajudicialmente também, que seria uma outra fonte de recursos para os nossos fundos. Então, poder estar aqui num momento como hoje, pensando o Estatuto da Criança e do Adolescente num contexto de Porto Alegre, de uma capital, é muito importante, né? Talvez possamos pensar mais ações em relação ao fortalecimento do Conselho Municipal e do Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente em Porto Alegre. E vejo aqui a Janine, que também pode nos ajudar a organizar isso. Penso a importância de produzir-se, então, materiais muito claros para que seja acessível a quem deseja, assim, contribuir, né? Mais ainda para a efetivação de direitos de crianças e adolescentes, porque sabemos que o poder público ele não dá conta sozinho, então, por isso que as legislações foram contemplando essas possibilidades da sociedade civil e das instituições participarem de uma forma complementar em relação a isso, justamente para que se atenda mais rapidamente, de uma forma com mais eficácia, como disse o meu colega do Ministério Público de São Paulo no início do evento. Porque o foco, sim, precisa ser, e talvez uma aproximação com as universidades, Carol, também, para que elas possam também fazer uma parceria com o Conselho e poder indicar também caminhos enquanto outras questões não são resolvidas e outras opções não surjam. E aí, a minha pergunta foi como o Ministério Público vai contribuir, então, com tudo isso. Como eu tenho trabalhado essa questão internamente no Ministério Público, em relação a que os recursos sejam do âmbito com obediência da legislação utilizados, que eles não fiquem indefinidamente nas contas, sem que haja uma destinação adequada e de acordo com a lei, mas principalmente fazendo essas soluções para os entraves que existem, né? Tanto do ponto de vista do ordenador de despesa, que é o município, mas o que está faltando para o Conselho Municipal de Direitos também fazer uma atuação naquilo que é efetivamente o seu papel, que é identificar no território do município quais são as necessidades por território do município. Talvez vocês já tenham esse diagnóstico. E, a partir dali, indicar também ao gestor e ser ouvido devidamente por esse gestor quais são as necessidades, tanto da política pública pura do gestor, quanto das parcerias que são realizadas também. E uma divulgação, uma transparência e uma publicidade também sobre o que foi diagnosticado, quais são as metas e de que forma vamos chegar a essas metas e atendê-las. E penso que essa transparência, essa publicidade faz com que a sociedade também se envolva mais em contribuir para os direitos de crianças e adolescentes. E nós temos aqui na plateia várias instituições que já fazem isso. Mas eu entendo que nós temos ainda muitas regiões de Porto Alegre invisíveis, que nós não chegamos nesse atendimento das políticas públicas principais. Quando nós ouvíamos aqui sobre o direito à saúde, né, de crianças e adolescentes, nós temos, por exemplo, uma política estadual, que é o TEACOLE, onde o que nós apuramos é que a saúde, ela é a política, ela é a secretaria responsável pelo programa, e a educação e assistência social não aderiram ao programa. Então, nós podíamos ter capacitação dos profissionais das macro-regionais do TEACOLE para a educação, e nós não tivemos. Então, isso é uma incidência que o Ministério Público, por um exemplo também, vai fazer, porque nós identificamos esse importante vácuo. Da mesma forma, assistência social. O que também nos trouxeram? Que as equipes de saúde básica não aceitam as capacitações das macro-regionais do TEACOLE. Então, são gargalos
que o próprio gestor não enxerga. E isso está fazendo com que as crianças e adolescentes não estão tendo um atendimento intersetorial, multidisciplinar que elas têm direito, mas que está tudo ali disponível e que é um afastamento entre as políticas públicas. Então, isso também cabe ao Ministério Público identificar, e o Conselho Municipal de Direitos, se faz um monitoramento, também contribui para outras atuações setoriais, temáticas que o Ministério Público faz também, seja na educação, seja na saúde. A assistência social é muito importante nesse trabalho, porque a maioria dessas famílias mais vulneráveis é atendida nos serviços de assistência social. Então, essa proximidade, essa escuta que o Conselho deve fazer, diagnosticar, indicar as políticas e ser ouvido, principalmente considerado pelo seu papel para o gestor, isso é garantir prioridade absoluta. É dar a equipe mínima administrativa, assim como é dar condições para o Conselho Tutelar trabalhar também. E nós identificamos que em muitos municípios isso não acontece. E aí eu tenho trabalhado, subsidiado aos meus colegas promotores para que eles tenham um cuidado especial para essas questões e para que eles atuem. E tenho indicado também, quando nós temos um monitoramento dos fundos, quando há irregularidades, nós entramos em contato com o colega do município, da comarca, para que ele possa fazer uma intervenção com aquele conselho, entender o que está acontecendo com aquele fundo, e poder fazer com que isso tenha uma lógica própria. Mas o que nós podemos concluir é que nós ainda estamos no nosso estado, um estado de 497 municípios, com várias características regionais, com municípios de diversos tamanhos, muito aquém das possibilidades que a nossa legislação dá para os Conselhos Municipais de Direitos da Criança e Adolescente e para o Fundo de Direitos da Criança e Adolescente, o que é muito preocupante para nós. Porque a cada ano nós poderíamos ter uma potência muito maior de captação de recursos dos nossos doadores, dessa doação que é estimulada, que é a doação que depois o doador até recebe de volta, né? Mas que ele tem esse gesto de reconhecer a prioridade absoluta que está na Constituição. Então, isso é o cidadão. É o cidadão que está dando a prioridade absoluta também nesse gesto de, no seu momento, ali do imposto de renda, poder identificar uma prioridade entre tantos vulneráveis que nós temos. Então, penso que nós precisamos, né, é uma leitura que eu faço, então, em Porto Alegre, né, sim, ter mais momentos como esse, né, de poder identificar essas demandas. O que eu ouvi aqui eu vou passar para o meu colega, que é o promotor, que atua nessa matéria, né, ele deve saber já, mas, enfim, a mim também cabe fazer esta ponte, né, sermos ponte também, para que os direitos sejam concretizados lá para quem está aguardando que esses direitos aconteçam. Seja a vaga na educação, seja um atendimento de saúde, saúde mental é um dos grandes desafios, seja que a assistência social possa subsidiar o trabalho em rede, como eu falei na abertura, que é uma grande dificuldade que nós temos, e que a assistência social pode tanto contribuir para nós. Porque eu tenho certeza que os profissionais dessas políticas públicas estão ansiosos aguardando que esse retorno chegue lá, né? Então, é o trabalho em rede que é a base da infância e juventude. Muito bem. Acho que esse painel é extremamente importante e a representação dele é justamente o ponto principal dessa política pública na área da infância e juventude, que é a atuação em rede e a atuação intersetorial. O Conselho Municipal, por si próprio, ele já é uma instituição que traz isso na sua própria raiz, no seu fundamento, porque ele é um órgão paritário entre governo e sociedade civil organizada. Acho que o Conselho Municipal é provavelmente o local mais importante onde tudo isso acontece, porque lá está o governo representado pelas suas diferentes secretarias e lá está a sociedade civil organizada, representada por tantas instituições importantes, e de lá que saem as políticas públicas. Mas o Conselho Municipal estar aqui nessa mesa junto com o Ministério Público e junto com o representante do governo municipal é realmente uma oportunidade importante para a gente tratar desse assunto, e por isso a Fundação Gerações está de parabéns. E, aliás, esse é o papel da Fundação Gerações, a finalidade dela é fomentar
a possibilidade de que o trabalho das instituições seja melhor realizado e atinja mais pessoas, cada vez mais. Então, acho que fica o parabéns para a Fundação Gerações e, ao mesmo tempo, a convocação e o pedido, acho, de todos nós, que a Fundação faça cada vez mais isso, porque quando coloca em xeque e na mesma mesa o Ministério Público, o Conselho e o Poder Público, abre essa possibilidade de diálogo, que não é uma discussão, mas é um diálogo, para construir soluções, para construir consensos. É claro que vai haver divergência entre nós sempre, mas nós temos que nos apegar mais nas convergências do que nas divergências, porque as crianças têm pressa. Mas, passando às perguntas, então, feitas pelo público, nós temos uma pergunta para a presidenta do Condica e uma pergunta para a Rochelle, que são mais ou menos interligadas, então eu já vou falar as duas, porque as respostas podem abranger os dois aspectos. Então, para a Rochelle, alguém do público perguntou como e onde o cidadão acessa as informações sobre os fundos. Uma questão de transparência, né? E para a Carolina, pergunta qual a previsão para o próximo edital e se a Procuradoria Municipal escuta o Conselho. Eu falei que a mesa era ácida. Mas é ótimo. Se não for ácida, não tem resultado. Não sei se eu primeiro. Por favor. Sobre o acesso. Assim, hoje nós temos o site do CMDK, onde tem as informações, inclusive sobre os valores dos fundos. A gente tem tentado atualizar o máximo possível ali os valores, as informações dos projetos, os projetos na íntegra. Mas o nosso site ele é o espelho de um sistema, e é de um sistema que a gente vem revendo, porque ele é um sistema muito antigo, que não atende a complexidade, na verdade, do nosso processo e da exigência. E hoje a gente está, é uma meta de governo que está conosco hoje, uma meta do fundo, já é um sistema novo, que a gente está trabalhando, estudando e montando um estudo técnico preliminar, que é um sistema de rastreabilidade da doação. Né? Essa é a proposta, então, porque mesmo a doação, e eu acho que todo mundo trouxe a questão aqui da doação, de que o doador quer saber onde é que está a doação dele. Ele não, pela questão dos dados serem restritos, de qualquer maneira, a gente nunca vai conseguir dizer exatamente onde é que está, né? Então, a proposta desse sistema é que tenha um login de acesso desse doador e que aí, então, ele possa rastrear a doação dele e entender, bom, se é uma situação que está trancada porque a administração não conseguiu avançar, se a instituição não estava apta, ou se já está em execução e ele possa acompanhar, inclusive, a prestação de contas, que é positivo e pode ver daqui a pouquinho o atendimento e a gente demonstrar com isso. Então, a gente tem hoje esse site, onde a gente tem bastante informações, onde estão as resoluções, onde estão as atas, onde estão os contatos das equipes fundos, onde está a resolução 150, né, Carol, que é a resolução que trata sobre a questão da captação do recurso. Então, está tudo no site do CMDK, mas não vão encontrar detalhes de doações e de doadores. Isso não. Bem, eu acho que a gente pode começar pelas questões... aí eu vou trazer um pouquinho antes, na verdade, que a doutora Cristiane falou sobre o diagnóstico. Né? Nós fizemos, neste ano, um diagnóstico que nós começamos, na verdade, ele não está concluído, fazendo o levantamento de todas as secretarias e de todos os serviços de Porto Alegre. Tá? Então, eu só queria trazer alguns dados que eu copiei para a gente poder ter uma noção. Então, por exemplo, na educação infantil, tá? Nós temos 223 instituições parcerizadas, ou 223 termos. Né? Dessas 223, nós temos 20.266 crianças atendidas. Nós temos 42 EMEIs, que são instituições próprias, né? E essas 42 atendem 6.441. Tem um vazio de atendimento de próximo de 3.000 crianças ainda em Porto Alegre. Na educação ainda, no currículo complementar e extracurricular, que daí seria educação integral e o extracurricular, na educação integral nós temos 17 termos também de parceria, que atendem 4.100 crianças e adolescentes, né, porque são faixa etária. De extracurricular, nós temos 3 instituições que atendem 1.855. Então, aqui também, se a gente for pegar só as instituições, só as escolas municipais,
nós temos um vazio de atendimento também gigantesco. No serviço de convivência de 6 a 14 anos, nós temos 87 termos de parceria que atendem 9.246 crianças e adolescentes, que é de 6 a 14. No serviço de convivência de 15 a 17, nós temos 56 termos, que atendem 2.478 também crianças e adolescentes. Então, só termos de parceria com instituições do terceiro setor, instituições parceirizadas, nós atendemos média de 38.621 crianças e adolescentes em Porto Alegre. Isso é um dado em que eu acho assim, maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando onde é que estão as demais crianças. Porque nós não temos só 38.000 crianças em Porto Alegre. Exato. E aí eu trago alguns outros dados, né? Então, trabalho infantil com o levantamento de janeiro a setembro de 24, que são os dados da FASC, que agora é SMAS, nós tivemos 120 crianças abordadas, né? Isso é crianças que foram abordadas, crianças e adolescentes. Então, 120 crianças abordadas, e as principais regiões foram Glória, Cruzeiro, Cristal, com 29 atendimentos, abordagens, e Partenon, com 24. O Conselho Tutelar, tá, com atendimento em 2024, teve 38.084 atendimentos, teve acolhimento de 168 crianças, medidas né, educativas ali, teve 8.028, né, então isso já é a ponta, né, a ponta da violação já, né. Também nós tivemos pelo Observa Poa os dados sobre abuso sexual. Então, agora em 2024, nós tivemos declarado 99 casos de abuso sexual, tá? E sendo 50 casos no eixo Baltazar. Acolhimento institucional, que eu acho que não tem como não falar, né? Nós temos 50 instituições, ou 50 termos de acolhimento institucional, com aproximadamente 676 também vagas, né? A questão é vagas ali, né? E eu acho que a gente tem que ter uma noção muito grande em Porto Alegre de que nós devemos e temos que trabalhar com a prevenção. E muitas vezes nós trabalhamos já depois da violação, né? E isso é uma questão que o Conselho tenta trazer no seu dia a dia, né? Então, muitas vezes a gente não consegue fazer um edital? Não, muitas vezes a gente não consegue, porque nós acabamos também correndo atrás de outras questões. Infelizmente, a gente ainda está apagando incêndios, né? Então, nós trabalhamos este ano já com alguns projetos e também para editais também. Nós estamos fazendo um projeto de embaixadores do ECA, em que até hoje eles eram para estarem aqui, mas acabaram se atrasando e não foram liberados da escola a tempo. Ia vir um casal de adolescentes. Nós também estamos fazendo um projeto do OP da Juventude, que é um edital, onde vai ser em 10 micro-regiões, onde vai ser a proposta em que os jovens possam decidir aonde eles querem melhorar na sua região, então, de qualquer área, porque a gente falou hoje também sobre cultura e lazer, né? E qual nas regiões, muitas vezes, não tem nada de cultura e lazer. Então, a ideia é que eles possam organizar e fomentar, bem no estilo, mais ou menos, de um OP, aonde que eles querem poder colocar este recurso, né? E eu acho que é o fomentar bem isso também. Nós também, então, fizemos esse diagnóstico e agora, também no dia 15, agora na semana que vem, nós vamos ter também o lançamento da Escola dos Conselhos, tanto conselhos de direito quanto conselhos tutelares, né? Então, nós também estamos articulando e envolvidos nisso também. Também eu acho que é importante dizer de que todos os recursos que as instituições hoje apresentam, projetos ou propostas, elas não são somente para uma área específica. Elas são para várias políticas públicas dentro de Porto Alegre. Elas vão para a saúde, elas vão para a educação, vão para a assistência, vão para a cultura, vão para lazer. Então, assim, a gente acredita de que, por mais em que
talvez a gente não tenha feito um edital propriamente dito, o serviço está chegando na ponta também pelas instituições. Tá? Então, acho que depois da minha fala toda, eu falo sobre o edital agora. Nós estávamos, na verdade, pensando em fazer um edital agora para o segundo semestre, né? E nós fizemos uma proposta, junto com a prefeitura, de fazer um aporte financeiro para qualificar os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, né? Aumentando o valor da meta. Então, o valor da meta do serviço de convivência antes estava no valor de R$ 320 por criança. E aí eu trago só um exemplo. Na educação infantil, por exemplo, está de 900 a 1.300. Então, olha a diferença em que é de idade, né? Porque a criança é a mesma. E isso estava dificultando muito o atendimento também para as instituições que atendem hoje o serviço de convivência. Então, junto com uma negociação da prefeitura e com o Fórum de Entidades, o CMDK, então, fez esta proposta de aportar um recurso, como nós já fizemos algumas outras vezes, também em Porto Alegre. Daí eu trago uma memória de que lá, no início da educação infantil, lá em 94, nós, quanto conselho, nós não, porque eu era guria, né? Mas nós, né? Nós, quanto conselho, fizemos o convênio com cerca de 34 instituições. E o CMDK FUNCriança bancou, literalmente, essas 34 instituições por quase 2 anos. E aí, depois, a prefeitura assumiu. Né? E a ideia em que nós fizemos a negociação com a prefeitura agora é de que nós possamos aportar este recurso para ampliar esta meta, e aí agora, em 25, 26, a gente organiza esse valor, e 27 em diante, a prefeitura assume total o valor e com os reajustes também. Né? Então, essa é a negociação. O que nós estamos pensando agora para os demais serviços e demais público, né, é a gente poder organizar ou edital realmente, né, para atender os demais serviços, ou, na verdade, tentar organizar com a prefeitura uma outra forma de aporte também. Né, que daí seria pensando também nas instituições e nos demais serviços, como o acolhimento institucional, em que é tão caro o valor também, a próprio serviço de convivência, o trabalho educativo, a casa-lar, né, então, todas essas questões também. É importante dizer também de que nós estamos trabalhando junto com a família acolhedora também, para poder fazer uma divulgação maior. Né? Então, o material gráfico, principalmente, nós estamos organizando para que o Conselho possa estar fazendo essa divulgação e ampliação deste serviço também. Tá bom, acho que a doutora Cristiane tem algumas considerações. Era exatamente sobre famílias acolhedoras que eu ia falar, né? Porque é uma prioridade para nós aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos instituições de acolhimento muito boas, né, que prestam um serviço de excelência, mas nós precisamos ampliar o número de municípios que ofertam famílias acolhedoras e, dentro dos municípios que ofertam, o número de famílias acolhedoras existentes. Né? Então, nós temos tido vários esforços num comitê estadual que montamos, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, para articular com outras instituições, e estamos monitorando, né? E nos preocupa bastante Porto Alegre, porque nós temos só 15 famílias acolhedoras cadastradas. Né? E para o tamanho da população, eu penso que essa meta também nós podemos, né, ser mais ousados nela e poder colocar ela muito maior do que ela é hoje. Né? Porque nós precisamos ter o acolhimento institucional, mas nós precisamos dar mais espaço para o acolhimento familiar também, porque para as crianças, algumas, né, especialmente, vai ser muito importante para o melhor desenvolvimento delas, por melhor que seja o que é oferecido na instituição. Então, é um desafio do Ministério Público no Estado e no país todo. Né? Todos os ministérios públicos estão trabalhando.
é algo cultural que nós precisamos, e a informação é um dos gargalos para que nós não consigamos ampliar mais. No nosso estado hoje, nós temos em torno de 3.800 crianças e adolescentes em acolhimento, e só 155 em acolhimento familiar. Então, a gente vê a desproporção, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente diga que é preferencialmente o acolhimento familiar, mas essa diferença ela é muito expressiva, né? Eu trago esses números para dizer que, enquanto o Rio Grande do Sul, nós precisamos, não é só uma situação de Porto Alegre, mas Porto Alegre, ser capital, só 15 famílias é pouco também. Nós precisamos pensar que há um potencial de ter mais famílias. E aí já digo para vocês, nos ajudem a fazer esse trabalho também, de poder divulgar o serviço e poder que mais famílias se interessem por prestar esse importante trabalho voluntário, que é acolher uma criança na sua residência e na sua vida, né? Então, que bom que vocês já contemplaram essa possibilidade, porque não é um valor, assim, diante do que tem ali em conta, né? Não é um valor tão substancial, mas isso demonstra, né, que tanto o Conselho quanto o gestor também está priorizando ampliar a existência de famílias acolhedoras, né? E o Ministério Público, a doutora Carla Souto, já tem também trabalhado essa questão aqui. Então, como que o Ministério Público vai trabalhar junto com o Conselho Municipal de Direitos, é também identificando essas situações que nós podemos colocar mais metas e ver onde que estão as situações, os gargalos, e poder também acionar quem pode resolver essas situações, né? Esse é o nosso grande papel, de articular soluções e as instituições. A última pergunta que foi colocada por alguém do público, ela é relacionada com a ponta, não é a ponta que nós estamos falando agora, que é identificar os problemas, mas ela é muito importante também, porque ela tem relação com a ponta dos resultados. E nós sabemos que um problema que é enfrentado pelo poder público, pela sociedade civil, pelo Ministério Público também, a gente sabe, é a produção e a divulgação de indicadores. Nós estamos aprendendo a trabalhar com indicadores. Indicadores é extremamente importante. E quando a gente começa a trabalhar com indicadores, a gente tem trabalhado muito com indicadores do problema, indicadores da doença. E a gente tem que começar a trabalhar com os indicadores dos resultados para também potencializar que ocorram mais doações, mais envolvimento de famílias acolhedoras, por exemplo. Se nós colhêssemos o indicador de quanto essas crianças acolhidas têm melhores resultados no futuro, quem sabe mais famílias se sentiriam confortáveis para acolher, né? Mas a pergunta é para a Rochelle e para a Carolina, mas acho que pode ser ampliada também para a nossa colega aqui do Ministério Público, porque o Ministério Público está relacionado com isso, que é justamente como o Conselho e o Poder Público e o Ministério Público medem os resultados dessas ações, desses projetos dos fundos. Foi colocado aqui, eu não sei se é um dado real, que em 2025 já foram repassados 15 milhões, e a pergunta é, qual foi o impacto social desses valores? Então, medir impacto social é super difícil, complexo, mas é muito importante porque a gente pode começar a falar sobre algo positivo e, com um olhar positivo, quem sabe estimular que mais ações sejam feitas. Então, a pergunta é a última pergunta. Eu acho que cada uma podia tecer algum comentário e já encerrar, e depois eu faria o encerramento final. Acho que é isso, né? A gente fica no bate-bola, eu e a Carol aqui, para ver quem é que responde, né? Porque fundo e conselho, a gente está muito grudadinho, né? Então, assim, eu acho que bom, né? E eu acho que isso foi realmente um avanço hoje de a gente conseguir dialogar, divergir, sim, muitas vezes, mas a gente dialoga muito, assim, né? A gente tem estado bem próximo, eu acho isso um grande avanço mesmo, né? Mas, assim, eu acho que a questão é uma pergunta bem importante, sim, bate os valores já dispensados em 2025, é de 15 milhões, um pouco mais de 15 milhões. Nos últimos anos, todos ao contrário do que parece que a gente não dispensa, a gente vem aumentando não só a arrecadação, mas a dispensação de valor. Nós fechamos 2024 com 24 milhões dispensados, que já superamos 2023, assim a gente foi indo. E, de fato, a gente teve essa dificuldade. Então, acho que é desafiador. A gente entendeu que a gente arrecadava cada vez mais, dispensava cada vez mais, e não conseguíamos demonstrar para a sociedade
qual era o impacto desse recurso. Então, a gente sabe dizer hoje quantas instituições receberam, quais projetos receberam, mas o que foi feito de fato a gente não conseguiu. Então, o que a gente fez? Assim, a gente tentou fazer, e isso também está lá no ECA, que cabe ao Conselho entregar o resultado do impacto dos recursos do fundo, isso também está como uma... E a 13.019 também fala de resultados de impacto. Então, em todos os locais falavam isso, a gente entendeu, bom, vamos ter que fazer alguma coisa. Então, começamos a fazer planilhas de controle. Então, isso é uma planilha de controle de processo, para a gente ter tempo de processo, e uma planilha de controle de metas de impacto. E aí veio e aí isso entra no diagnóstico. A nossa dificuldade que nós encontrávamos de achar nos projetos as metas e os indicadores para a gente poder depois contabilizar o resultado. Então, se o meu projeto ele é um projeto de aquisição e eu não consigo dizer quantos eu vou atender, de onde são essas crianças, que território é, que recorte é, tu não consegue também fazer uma entrega de resultados. Então, a gente começou a fazer, a gente já tem hoje uma planilha ainda incipiente, que tem 1 ano de trabalho nessa planilha, mas que a gente entende que, com agora, essa qualificação dos dados que a gente está tendo, eu acho, nos projetos que a gente vem conversando, esse diagnóstico que agora o próprio Conselho vai trazer, e a partir daí a gente vai conseguir fazer projetos mais robustos, né? Com metas mais claras, com parâmetros de aferição mais claros, a gente vai conseguir ter esse resultado. Mas, verdadeiramente, em dados de entrega de impacto social, nós não conseguimos hoje, com os projetos encontrados, a gente demonstrar isso para a sociedade. E a gente entende que isso é uma dificuldade para o doador, inclusive, querer nos doar, se ele não conseguir visualizar o resultado. Claro que eu vou fazer um parênteses, a gente sabe que muitos dos destinadores têm uma relação com as organizações. Né? A gente sabe que o recurso do fundo ele é muito grande por uma relação de credibilidade e parceria do doador com algumas organizações. Então, muitos vão acompanhar diretamente. Né? A gente sabe que eles vão na instituição, eles entram, a gente tem essa noção. Mas a gente não pode contar, né, que o doador vai estar lá olhando todo dia. Nossa ideia é que ele possa, eu acho, de uma forma mais macro, que a sociedade toda possa entender que está funcionando e que, a partir daí, ela consegue visualizar e doar e a gente aumentar esse nosso potencial. Eu só preciso fazer um esclarecimento, que eu acho que vocês falaram, eu não posso deixar de falar aqui, sobre a questão da gente orientar, doutora Janine, antes dos projetos, a gente poder indicar os problemas que podem ter do ponto de vista legal. A gente já atendeu esse requisito, tá? A gente está com a assessoria técnica que está aqui hoje, a Larissa e a Jane, assistente social e advogadas, que estão fazendo esse trabalho de, não é nossa prerrogativa definir, mas de ajudar e assessorar o Conselho nesse sentido. Então, elas fazem um formulário, sinalizam ali os pontos para que o Conselho possa deliberar, enfim, nas comissões sobre o projeto, tá? Eu acredito que, bem como a Rochelle falou, assim, nós não temos hoje mapeado dentro do Conselho quais são as políticas em que mais receberam recurso. Se é, por exemplo, educação infantil, se é acolhimento institucional, eu acho que até mesmo porque nós não temos esses dados tão claramente no projeto, como disse a Rochelle. Mas, trazendo uma apresentação que a Sônia Balestrin fez lá no Conselho, e até eu tinha a ideia de que ela pudesse estar trazendo um pouquinho hoje, mas ela trouxe ainda melhor, mas tudo bem. Né? Mas, assim, só pegando algumas questões de dados, né, em que ela trouxe, de anos, né? Por exemplo, de 2020 a 2024, os casos de mortalidade infantil diminuíram. A mortalidade entre adolescentes de 10 a 14 e de 15 a 19 também nesse período diminuiu. A mortalidade entre adolescentes, a única questão que deu uma ampliada, na verdade, foi o aumento de mortes por agressões autoprovocadas, que é uma questão que a gente tem que cuidar. É, saúde mental. Depois nós temos uma questão de óbitos em adolescentes, né, de 10 a 19, que daí também é um dado que, infelizmente, sim, aumentou, né? E também aumentou a questão muito em relação à saúde mental. Então, assim, com esses dados todos e também vendo os serviços das instituições em que eu faço parte também, né, eu acredito muito de que com os serviços do terceiro setor, com os serviços das instituições, a gente tem um impacto financeiro gigantesco, na verdade, de prevenção
e também de não colocar essas crianças, essas 38 mil crianças que eu falei, também mais na rua ainda. Né? Então, a gente acaba, também uma fala que a gente sempre fala para o governo, de que é muito mais barato investir na primeira infância, investir no serviço de convivência, investir aqui, do que investir lá na fase. Né? É muito mais barato. Então, e também é muito mais eficaz. Né? Então, nós não vamos, a gente faz um investimento agora em toda a criança e adolescente, em que realmente vai ter um impacto muito maior. Sobre os 15 milhões, eu não sei se é sobre o recurso que vai para como aporte da assistência. Mas não, Carol, só para te corrigir. Não, esses são os 15 milhões dispensados esse ano. Até agora. Dispensados em todos os projetos. Tá. Não, é que é 12, 15, daí eu entendi que fosse. Tá. Então, esses 15 milhões é o recurso que até agora então saiu do fundo já para as captações de recursos das instituições que fizeram resgate. Então, aqui como o MP vai se aproximar, né, do Conselho e do fundo, que é a minha pergunta que foi principal da rodada anterior, né? E eu já vou aqui dizer algumas sugestões. Além da aproximação com as universidades, que eu penso que a gente poderia ter parcerias para subsidiar o Conselho a também superar alguns óbices, né? E talvez pudéssemos ajudar, né, Karine, nisso aí. Tentar, pelo menos, ajudar, né, numa articulação. Vocês têm a Procempa, né? A Procempa desenvolveu a FICAI online e desenvolveu a FICAI 4.0. Então, o que eu penso? Mesmo que algo não tão detalhado, aí tudo depende de como vai ser feita a proposta. Mas eu penso que é possível apresentar essa demanda, porque imagino como o doador tem a expectativa de enxergar isso, talvez não fosse nos reais e nos centavos, mas fosse também na divulgação que a prefeitura faz sobre o que é custeado pelo fundo. Né? O quanto isso é, durante um ano todo, trabalhado em termos de publicidade e transparência também hoje em dia. Não só no site, mas em outras formas de comunicação. Esses projetos são custeados pelo fundo, não só no momento que chega ao imposto de renda. Por quê? Porque eu penso que a credibilidade das instituições da sociedade civil, elas vêm também por essa divulgação que elas fazem. Então, a prefeitura também precisa, na prioridade absoluta que nós precisamos ter como pauta, também dar um protagonismo para o fundo. Eu penso isso. Porque aí o doador também vai ver dessa forma, não talvez pontualmente a instituição específica, mas com a doação que você fez, nós conseguimos fazer isso, isso e isso. É uma forma do controle social também poder identificar o que está sendo investido, porque isso é investimento, não é gasto, né? E o que isso está evitando de violações de direitos. Né? E eu penso que talvez, se vocês achem que não é uma perspectiva Procempa, talvez precisa saber como é que isso foi apresentado para ela. Porque talvez não precisasse ser um controle de impacto social tão tecnológico, assim, tão complexo, mas mínimo. Né? Eu deixaria essa sugestão, porque em relação... E a FICAI, ela tem nos subsidiado, e quem é o usuário autorizado a ela, e nós temos ali o Conselho Tutelar, nós temos a RAI, que aqui em Porto Alegre ainda não entrou em implementação. Então, as FICAIs em Porto Alegre, elas estão paradas numa RAI que não existiu porque não foi constituída. Isso reflete... Quando se propõe para trabalhar em rede, na infrequência escolar, não foi. Não andou. E faz 1 ano e meio. Né? Então, isso é muito emblemático. E lá no Ministério Público, nós temos o planejamento estratégico da infância e da educação, e na infância reduzir a violência contra crianças e adolescentes, porque é muito expressivo o número aqui no nosso estado. O ano passado, nós tivemos 88 mortes violentas entre crianças e adolescentes no estado. Né? Nós tivemos 77 mulheres vítimas de feminicídio e 88 crianças e adolescentes vítimas de homicídio. Nesse ano, nós só não tivemos júris de crianças e adolescentes vítimas no mês de fevereiro no estado.
Em janeiro, em março, em abril, em maio, aconteceram júris de crianças e adolescentes pelo Estado, em várias regiões. Então, essa é uma das nossas metas, e nós estamos acompanhando isso. Aumentar o número de municípios que ofertam famílias acolhedoras e crianças e adolescentes acolhidas nessa modalidade também é uma das nossas metas. Reduzir a evasão escolar, aí tem a FICAI. Fomentar o acesso à educação infantil em municípios que não são tantos e que não atendem minimamente isso, mas onde não atende são muitas mil crianças. Então, isso é um foco nosso de mensurar também. A educação inclusiva, que foi um pouco, tem um pouco de relação com a mesa anterior, e a qualidade do aprendizado. Então, nós estamos ali também através de metas que nós mesmos nos colocando políticas públicas que são da área da infância e juventude como prioridade para nós trabalharmos e para termos um impacto social também, que também é um desafio para nós, como tu bem disseste, Janine, né? Que o Ministério Público tem os seus números, mas está no planejamento estratégico, temos metas e vamos ter que acompanhá-las a cada ano. Eu, que também sou Ministério Público, mas não estou aqui como Ministério Público, eu gosto sempre de dizer que o Ministério Público não é apenas um órgão de controle. A parte principal e mais importante do Ministério Público é justamente ser um órgão de fomento. O Ministério Público é responsável por assegurar democracia, direitos sociais e direitos individuais indisponíveis, humanos. Isso está na Constituição como uma atribuição do Ministério Público constitucional. Então, é importante sempre acionar o Ministério Público, seja para chamar como parceiro, seja para cobrar do Ministério Público que participe efetivamente, porque é papel do Ministério Público incentivar, não só fiscalizar, porque esse papel fiscalizador é importante, mas ele é como o trabalho curativo. O Ministério Público também tem uma obrigação preventiva de atuar no fomento de política pública. Então, eu gostaria de encerrar nossa mesa agradecendo a participação da Rochelle, da Carolina, da Cristiane. Agradeço ao convite da Karine, da Fundação Gerações. Acho que a Fundação Gerações tem um papel muito importante nessa importante e fundamental tarefa de potencializar o trabalho na área da infância e juventude, que é prioridade absoluta constitucional, atender crianças e adolescentes com prioridade absoluta. E eu sempre também gosto de repetir que essa responsabilidade por assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes é uma responsabilidade, como a lei mesmo diz, compartilhada entre o poder público, entre a sociedade civil organizada, entre a família, entre os órgãos constituídos, entre ele o próprio Ministério Público. E daí a importância dessa mesa, onde coloca-se pessoas de todos esses cenários para dialogar, o que é uma coisa bastante difícil, importante, mas realmente é difícil. Então, aquela história constitucional de sempre. Todos nós somos responsáveis por construir um país democrático, mais justo e mais igualitário. E quando a gente vê no Rio Grande do Sul um adolescente de 16 anos matar uma criança de 9 anos a facadas dentro de uma escola, num município relativamente tranquilo, a gente tem que reconhecer que nós estamos falhando em algum lugar. Então, eu acho que todos nós aqui estamos de parabéns, porque realmente é um empenho, é uma dedicação, é uma entrega trabalhar com criança e adolescente, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer sempre aquela meia-culpa, onde é que nós estamos falhando, como é que nós conseguimos dormir, e a gente dorme, como é que a gente consegue se alimentar, e a gente se alimenta, quando a gente senta na frente da televisão e assiste um adolescente de 16 anos por problema de saúde mental, porque isso, evidentemente, não precisa ser médico para saber que um crime com aquela gravidade, com aquela violência, tem problema de saúde mental, entra numa escola e mata uma criança de 9 anos a facadas. E fere outras crianças, e fere uma professora. Então, eu vou encerrar fazendo uma crítica, porque eu sou famosa por críticas, nos criticando. Vamos sair daqui pensando que precisamos de mais encontros como estes, mais debates, mais diálogos, mais
mais parcerias para nos juntarmos nas convergências, enfrentarmos as divergências, para que isso não aconteça mais no nosso Estado, no nosso país. E se isso aconteceu, todos nós estamos errando, infelizmente. Vamos lá, Fundação Gerações. Precisamos de vocês. E as crianças e os adolescentes são o futuro do Brasil. Isso é um chavão, mas é a maior verdade. São o presente para ser o futuro, e o tempo deles não é o mesmo tempo nosso, né? A gente sabe disso. Então, muito obrigada. Agradeço muito. Acho que foi excelente a nossa mesa, modéstia à parte. Foi, com certeza. Uma salva de palmas. Promotora Janine, muitíssimo obrigada por essa mediação cheia de provocações, de reflexões. Vou pedir, por gentileza, que vocês se coloquem aqui no centro do palco, porque a Carol, nossa presidente do Conselho, a Karine, que é executiva da Fundação Gerações, farão a entrega de mimos às nossas painelistas. Vamos saudar mais uma vez com uma bela salva de palmas a elas, que encerram o nosso seminário sobre os 35 anos do ECA. Desta forma, nós estamos mais uma vez agradecendo. Vamos à foto, um registro, muito obrigada. E eu quero agradecer de forma muito, muito especial a presença de todos vocês conosco, da imprensa, dos nossos painelistas. Muito, muito obrigada a vocês que fazem a diferença no tratamento das nossas infâncias e adolescências.